Olá, eu sou o aluno Wesley, sou do segundo ano B. Estou aqui para apresentar o, a morfologia das plantas. Bom, a morfologia é uma área da ciência especializada em estudar a estrutura e a formação das coisas. A morfologia vegetal é um ramo da botânica com a finalidade de documentar as plantas de forma estrutural, auxiliando também nas classificações das plantas. O estudo estrutural das plantas comumente divide as árvores generalizando-as, contendo raízes, caules, folhas, flores e frutos. A raiz é o órgão da planta que tem duas funções principais: servir como meio de fixação ao solo e como órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias minerais, como potássio e fósforo, quase sempre subterrânea. Há, no entanto, plantas dotadas de raízes especiais, como figueiras, como as suas raízes aéreas e as plantas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o caule. O caule é um órgão da planta responsável pela sustentação das folhas e as estruturas da reprodução, além da condução de nutrientes, estabelecendo um contato entre as folhas e as raízes. Os caules podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos. Bom, vou dar exemplos de alguns da morfologia externa do caule. As plantas superiores apresentam a mesma organização básica caulinar. Estrenos, que são nas regiões entre dois nos consecutivos. Gemas axilares ou laterais, região acima do ponto de inserção de cada folha. Gema apical, localizada na porção terminal do caule, é formada por uma região meristemática, primórdios e foliares, e gemas axilares em desenvolvimento, fazendo um corte em região. Bom, agora eu vou falar sobre a folha. Em botânica, as folhas são órgãos das plantas especializados na captação da luz de trocas gasosas, com a atmosfera para realizar fotossíntese, transpiração, gutação e respiração. Salvo raras exceções associadas a plantas de climas áridos, as folhas tendem a maximizar a superfície em relação ao volume, de modo a aumentar tanto a área da planta exposta à luz, quanto a área onde as trocas gasosas são possíveis por estar exposta à atmosfera. Espécies diferentes de plantas têm folhas diferentes e existem vários tipos especializados de folhas, com fins diferentes das folhas comuns, como por exemplo das pétalas de flores. Esse artigo concentra-se nas folhas das plantas vasculares. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a flor. A flor é a estrutura reprodutora característica das plantas angiospermicas. Sua função é produzir semente através de reprodução sexuada. Para as plantas, as sementes representam o embrião que irá germinar quando entrar em contato com o substrato propício. As sementes são o principal meio através do qual as espécies da espermatofitas se perpetuam e se propagam. Apesar das estruturas longas, apenas as agiopermas possuem flores, enquanto que as agionopermas possuem estróbilos. Alguns grupos de geopermas, como Genetum, produzem estruturas que lembram flores ou inflorescências, mas não apresentam a estrutura de uma flor. Bom, agora eu vou falar sobre o fruto. Os frutos normalmente estão protegendo a semente, entretanto, existem frutos que se desenvolvem sem estruturas. Frutos sem sementes são chamados de patenocárpicos, e como exemplo podemos citar as bananas cultivadas em plantações. Um fruto é composto de duas partes principais, o pericarmo e as sementes. Essas duas partes são intimamente relacionadas fisiológica, estrutural e ecologicamente. O pericarpo é a parte resultante do desenvolvimento da parede do ovário. Já as sementes são provenientes do óvulos fecundados. Bom, e essa foi minha apresentação.